Para você que está ligado aí no Mais Saúde, hoje nós estamos falando sobre autismo com a fonoaudióloga, especialista em saúde mental da criança e do adolescente e pesquisadora também na área do autismo, a Luciana Reolon. Luciana, chegaram duas questões aqui para a gente. A primeira é da Ângela, lá do bairro do Pinhal, e uma segunda pergunta, eu vou fazer as duas juntas, é da Daiane, do Jardim Leonor. A Ângela diz o seguinte, ela quer saber se a criança já pode nascer, se ela nasce autista. E a Daiane pergunta se o autismo é proveniente da genética. E ela também faz uma outra questão, se a mulher com mais de 30 anos, se ela tiver um filho, né, um pouquinho mais velha, se o filho dela corre o risco de nascer autista. Na verdade, assim, a criança já nasce autista. Né? Ela vai desenvolver as características com o tempo, mas ela já tem um cérebro com funcionamento diferenciado. Não tem nenhuma relação entre idade da mãe e autismo. Na verdade, assim, não tem nada ainda comprovado. Os estudos caminham, claro, né? A genética hoje tem desenvolvido bastante. Já sabe-se que vários cromossomos estão ligados a características autistas, mas ainda assim pontuar a mãe com mais de 30 anos, isso a gente ainda não tem dados. Essa pergunta foi bom para dar um gancho numa outra, que muitas mães se sentem culpadas por ter né, o filho autista, a criança ter nascido com essa doença. E é comprovado que hoje é uma doença de fundo orgânico, não é emocional, pelo relacionamento dela com a criança, não tem nada a ver, não é, Luciana? Não, não tem nada a ver. Na verdade, quando foi a primeira vez escrita a doença, em 1943, né, vamos citar, pelo psiquiatra Léo Kanner, ele colocou assim, transtorno autístico do contato afetivo. Esse contato afetivo deu muita confusão na época. E, na verdade, foi interpretado como se o autismo realmente fosse alguma coisa afetiva e essas mães foram chamadas de mães geladeiras. Erroneamente, porque hoje, com os estudos que nós temos, né, de PECT e SPECT, na verdade são tomografias, ressonâncias funcionais, onde você percebe o funcionamento do cérebro da criança, já é percebido isso, que na verdade o funcionamento do cérebro dessa criança é diferente, por isso é orgânico. Então, na verdade, temos outras doenças que também são orgânicas, né, que o funcionamento é diferente, como a dislexia, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, na verdade, as mães não precisam se culpar, porque não tem nada a ver relacionado à afetividade, é relacionado à forma como essa criança se comporta, ao cérebro dela. Então, ninguém precisa se sentir culpado de nada. De jeito nenhum. Voltando agora para o diagnóstico, que nós falamos no bloco anterior. Sim. Como ele é feito? Na verdade, o médico principal, né, para se fazer esse diagnóstico é o psiquiatra. É claro que no primeiro contato sempre a mãe vai ter com o pediatra, então seria muito interessante que os pediatras pudessem saber mais sobre autismo, porque existe uma coisa assim, ele olha, então ele não é autista, como se fosse muito simplista a coisa. Na verdade é bem complexa. Então, quando o pediatra perceber alguma alteração naquele bebê, no desenvolvimento dessa criança, a demora da fala, uma criança que não se sociabiliza, que chora demais, que não aceita contato, é importante que ele encaminhe para um psiquiatra infantil, porque ele, na verdade, vai fazer a ponte com os outros profissionais que essa criança precisa passar. E, na verdade, então, o psiquiatra, o neurologista, principalmente no caso quando a criança tem convulsão. A convulsão e o autismo está muito associado. O exame auditivo, porque muitas vezes a criança tem problema auditivo e por isso ela apresenta característica autista. Né? Os testes psicométricos que a psicologia faz de QI são muito importantes. Né? A fonoaudiologia, a terapia ocupacional e, na verdade, assim, você faz um diagnóstico que a gente chama multiaxial, passa por vários profissionais para se fechar isso. Mas ele é pelo comportamento que a criança apresenta. E existem graus diferentes também, como a gente comentou no programa. Não é uma regra aquele sintoma, aquele sinal. Cada criança apresenta um modo diferente. Dentro do espectro, sim. Na verdade, assim, a gente chama de espectro porque a gente tem desde aquela criança que tem uma deficiência mental junto com o autismo, até aquele... Isso não é uma regra. Não é uma regra porque você também tem um inteligente que tem autismo. Então, na verdade, assim, o que seria regra é ter problemas no comportamento, na sociabilização e na linguagem. Isso sim. Então, dentro dessas características, você tem desde aquele que tem deficiência mental junto, que é aquele que, de repente, a fala não vai aparecer, aquele que é moderado, que a fala aparece, mas ela precisa, na verdade, também de terapia, e o leve, na verdade, aquela criança que não tem a deficiência, mas que também precisa do tratamento.
Certo. Você é pesquisadora nessa área há bastante tempo, está fazendo um grande estudo. Existe a incidência dessa doença no Brasil? Acho que você pode falar de Itatiba, um estudo? Não, a gente não tem aqui, na verdade, a quantidade de crianças. Na verdade, sim, o que a gente mais ou menos tem entre Itatiba e Morungaba, de conhecimento por passar na PAI, por estar na rede, a gente acompanhar, umas 40 crianças. Entre crianças e adolescentes, uns 40, mais ou menos. Chegou mais uma pergunta aqui pra gente, que é da Elizabeth, do Jardim das Nações. Acho que a Luciana já comentou no início do programa o que é autismo, mas ela pergunta o que significa o autismo. Que é uma síndrome, né? Na verdade, sim. Na verdade, a palavra autismo, ela vem do grego, que significa autos, fechado em si. É uma pessoa que se fecha num mundo diferenciado, na verdade, né? Então, até tem um jargão assim, é uma criança que vive no seu próprio mundo. Na verdade, assim, é porque a forma como essa criança realmente ela se comporta perante o mundo é diferenciada. E ela se fecha quando, na verdade, esse ambiente está muito alterado para ela, é demais, é hostil. Então, por isso que ela se balança e se fecha. Então, auto significa assim, fechado em si, autismo. Bacana. Bem, a gente vai para mais um rápido intervalinho aqui do Mais Saúde. Você não desliga não e não muda de canal. Fica acompanhando a gente que nós voltamos já já.